Levando em conta a resolução do TSE 23.600 de 2019, a realização de enquetes e sondagens sobre as eleições de 2022 estão proibidas desde o dia 15 de agosto. Para falar sobre o assunto, estamos com o advogado e especialista em direito digital, Adriano Augusto Fidalgo. Adriano, é um prazer estar com você, doutor Adriano, para falar sobre esse tema tão importante, né? Que causa aí muitas divergências, que muita gente está em dúvida. Doutor Adriano, a pergunta é a seguinte: enquetes no Instagram, por exemplo, estão liberadas? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Então, o que acontece? Na verdade, estão proibidas enquetes e sondagens e quaisquer mídias, né? Elas só eram permitidas no período pré-campanha. Agora, se forem efetivadas, né, elas têm que seguir o padrão da resolução mencionada, né, 23.600, de 12 de setembro de 2019, isto é, pesquisa de opinião pública que sigam um sistema de pesquisa eleitoral, com critérios técnicos e metodológicos, porque consideram as normas eleitorais que tais enquetes e sondagens não seguem uma metodologia científica, pois são assinados por um profissional de estatística, né, por exemplo. Então, essa norma ela tem vários critérios, né? Dentre outros que eu posso citar: origem dos recursos, o plano amostral, sistema interno de verificação, né? Esses itens estão lá no artigo 2º dessa norma. Então, tem uma configuração mais científica para eventual apuração, né? Então, por isso que são vedadas essas enquetes e sondagens em todas as mídias, né? Só a pesquisa eleitoral registrada perante o TSE mesmo, que é permitida nesse momento. Doutor Adriano, e a gente sabe que todas as redes sociais, elas têm as suas regras e diretrizes. Falando propriamente sobre o Instagram, por exemplo. Caso eu faça uma enquete de intenção de votos, caso eu realize essa sondagem, eu posso sofrer alguma sanção ali dentro da plataforma, quando a gente olha aí para pessoas influentes, pessoas que têm um engajamento considerável, ela pode sofrer alguma sanção dentro da plataforma? Então, na plataforma, a princípio não, apenas a remoção do conteúdo, né, dependendo se essa empresa, né, o Instagram, ela tem ou não uma política de compliance, ou seja, adequação com o cumprimento, né, das normas eleitorais, ou após alguém denunciar o conteúdo, né, algum adversário político, alguém que é interessado, né. Agora, se o usuário insistir, o perfil poderá ser bloqueado ou excluído, né, a depender dos termos de uso e a intenção da própria plataforma em atender às normas, né, as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral, né, se há algum convênio entre eles, né, ou a uma ordem judicial específica, né, que alguém sentiu lesado e pediu para remover o conteúdo, né. Então, isso da plataforma. Agora, de outro lado, temos a legislação eleitoral, né, quanto ao Ministério Público Eleitoral, né, as normas eleitorais, sim, pode sofrer alguma punição, né, porque não conseguirá a pessoa registrar ali no Instagram, porque tem vários critérios, né, e as enquetes são mais simplificadas, né, então tem toda uma metodologia a ser seguida para fazer o registro prévio exigido pela Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral poderá exercer o seu poder de polícia, né, nessa situação, né, de eventual descumprimento da legislação ali, e determinar, né, uma ordem de remoção sobre crime, sobre pena, né, do crime de desobediência, seja pelo dono da página ou até a plataforma mesmo pode sofrer alguma penalidade. Até porque todo perfil, né, tem o seu público de maior abrangência e acaba formando bolhas. Então, tem algumas regras, né, para essas pesquisas que são as verdadeiras pesquisas eleitorais. Então, fica aí a diferença entre uma sondagem na rede social e as pesquisas eleitorais que são registradas, né, Adriano? Exato. A enquete na rede social, como dito,
por ser apenas um levantamento de opiniões, sem plano amostral, né, sem todos esses critérios, sem todas essas metodologias informadas, ele depende da participação espontânea ali das pessoas, né, a enquete, a parte interessada, e que não utiliza o método científico para a sua realização. Portanto, é considerado ilegal pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, por essas normas, né, pois pode induzir os eleitores em erro, né, como você falou, uma bolha, uma amostragem pega só um grupo que é mais atrelado ao candidato, ou é de um bairro, ou é de uma cidade apenas, por exemplo, se a eleição tiver abrangência estadual ou nacional, né? Então, isso tem o objetivo de evitar falhas, né, nessas apurações, e não cumpre a metodologia e todo o rito determinado pela legislação eleitoral, né? Então, acaba induzindo as pessoas, por exemplo, o candidato X tem uma vantagem grande, vou votar nele que ele vai ganhar. O outro que tem a chance de ir para o segundo turno, né, se essa enquete está equivocada, né, se está mal feita, às vezes a pessoa vai fazer a escolha que não é legal, né, que o Brasil está vivendo isso, de escolher o menos pior. Vou votar nesse menos pior para o outro não ganhar, né? Então, essa enquete, né, essa pesquisa ali sem os critérios da lei pode induzir, né, as pessoas, e o voto é algo importante, né? Então isso tem uma interferência até na nossa democracia. Doutor Adriano, então você, como advogado especialista em direito digital, a recomendação é que as pessoas, os usuários das redes sociais, não arrisquem, não realizam esse tipo de enquete, esse tipo de sondagem, porque pode acabar respondendo aí judicialmente pela Justiça Eleitoral. Exato, publicar, né, ou até republicar uma pesquisa dessa mal feita, né, que não está seguindo as normas, pode gerar riscos, né, para a pessoa. Então, por exemplo, nós temos os artigos 17 e 18, né, dessa resolução 23.600, o artigo 17 fala o seguinte: a divulgação de pesquisa sem o registro, prévio registro, né, das informações, até porque tem um prazo também para divulgar, no mínimo de 5 dias, sujeita as pessoas responsáveis à multa no valor de R$ 53.205 a R$ 106.410, né? Então, tá difícil ganhar dinheiro, ter que pagar uma multa dessa é muito complicado, né? E outro ponto, está no artigo 18, é o seguinte: a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime. Então, de repente, o Ministério Público Eleitoral pode considerar que essa pesquisa, entre aspas, né, que é uma enquete, né, ou essa intenção ali de voto não cumpre a legislação, então não pode ser considerada pesquisa, né, ou é uma pesquisa fraudulenta. Aí a pessoa pode até pegar uma detenção de 6 meses a 1 ano, né, mas a multa também no mesmo valor que foi mencionado, né, e são procedimentos separados, né, pela norma. O Ministério Público Eleitoral, né, e a Justiça Eleitoral vai separar os dois procedimentos, um da responsabilização criminal e o outro do pagamento dessa eventual multa, né? E além do mais tem o seguinte, né, conforme o artigo 22 da resolução, alguém que se sentir prejudicado por uma enquete ou sondagem, imagine um adversário político, um partido, ou alguém que acompanha a legislação eleitoral, mas principalmente os interessados, né, pode buscar devida reparação, né? Um candidato que foi omitido na enquete, né, pode buscar uma reparação, né, na justiça comum, ou seja, foi criando um valor indenizatório, né, para ser reparado pelo uso indevido do seu nome, por exemplo, né, ou essa indução de algum público, porque mesmo que haja remoção por algum período, pode interferir nos ânimos, né, nas intenções das pessoas e gerar um prejuízo. Então tem mais essa, além das penalidades, né, das multas que eu informei, tem a questão criminal e tem a possibilidade de ação indenizatória civil por algum interessado também. Então, falando sobre pesquisas e sondagens nas redes sociais durante as eleições, né, conversamos com o advogado e especialista em direito digital, Adriano Augusto Fidalgo, para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.